Olá, começamos mais um TV Cidadã. Nossa entrevistada de hoje é Flávia Carvalho, ela que é doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e também professora de História pela Universidade Federal de Alagoas. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, olá para todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho sobre Flávia, esses esse é um assuntos. programa especial. No primeiro bloco estaremos com você, no segundo bloco estaremos com o professor Giancarlo, para falar realmente sobre a história negra. A gente sabe que recentemente, agora foi um mês que se comemorou, que se celebrou a consciência negra. E daí a gente vai começar com você, falando sobre as diásporas negras, né, no mundo, como foi que começou essa história da escravidão negra. Esse é um ponto muito importante, porque muito se fala que a escravidão aqui no território da América Portuguesa, no Império, mas normalmente as pessoas esquecem de falar sobre como essa escravidão começa nos bastidores da África ainda, não é? Enquanto a escravidão era uma prática comum entre os africanos, mas de uma forma bem diferente da que foi implementada pelos europeus que lá chegaram. A escravidão que a gente chama de escravidão linhageira era uma escravidão cultural, era uma escravidão para agregar mão de obra naqueles espaços. E longe do que ficou marcado como um cativeiro, marcado pela violência, marcado pelos maus tratos e marcado pela propriedade desses africanos. Então, quando os europeus chegam lá, eles transformam o cativeiro numa coisa mercantilizada. Então, eles passam a vender esses homens, não é? Então, acho que mais do que nunca, a gente agora afirma a importância de se entender esses bastidores sobre a história da África para embasar os estudos sobre o cativeiro no Brasil, principalmente no que diz respeito às identidades desses africanos que vão embarcar e vão construir essa sociedade escravista em todo o Brasil. Pois é, a gente fala muito sobre consciência negra e esquece dessa história, que é uma história bem profunda, né? Que traz realmente as etnias para cá, para o mundo inteiro, né? Essa questão da venda de pessoas. E aí, explica pra gente como que os africanos realmente foram para o mundo sendo escravos. Sim, eu acho que você está tocando num ponto muito especial, porque quando a gente fala os africanos, é de uma forma sempre muito generalizada, quando na verdade foram milhares de etnias que vieram para cá. Então, primeiramente, não foi um ataque dos europeus no continente africano. Foram várias formas de chegada, foram várias formas de estratégia, de captação desses escravos, né, de incursões ao interior da África, onde os africanos eram negociados com chefias locais, né, por N fatores, normalmente guerras, eram prisioneiros de guerra, eram pessoas com dívida, eram africanos que estavam marginalizados de alguma forma da sociedade. Em algumas regiões ali já existiam guerras locais e escravidão local. Isso, e existe um debate muito grande na historiografia se essas guerras aumentaram em função da busca desses escravos ou se já era uma prática comum entre eles. Então, isso é um debate que por mais de décadas vem acontecendo no meio acadêmico. E o continente africano é um continente enorme, Enorme. Né? E assim, algumas regiões especificamente foram responsáveis por fornecer mais escravos. Então, assim, aqui em Angola, né, antigamente a gente tinha um mapinha, na minha época de escola, que você tinha aquelas rotas pré-determinadas. Então, por exemplo, para a Bahia iam Geses e Nagôs, né? Para o Rio iam Bantos. E o que acontece? Com as pesquisas recentes, a gente vê que isso é muito mais complexo e dificulta muito mais o estudo dessas etnias. Porque, normalmente, os responsáveis por produzir esses documentos, que eram registros de óbito, de batismo, normalmente fontes eclesiásticas, o escrivão não estava preocupado se ele era um ovimbundo, se ele era um quilimane, se ele era um mina. Na verdade, ele estava mais preocupado, de fato, com a embarcação e de onde aquela embarcação vinha. Então, vem aí a questão da diferença entre porto de embarque e nação de origem. Então, um navio que vinha de Luanda, às vezes o escrivão classificava todos aqueles indivíduos que estavam ali como Luanda. E não necessariamente eles eram todos de Luanda. Eles poderiam ter sido captados em outros lugares, embarcados em Luanda.
Então, a gente está vendo que existe uma transformação dessas identidades originais. Luanda, por exemplo, nem era etnia. Luanda é porto de embarque. Então, assim, muitos Mibundo, que era a etnia predominante nessa região do que hoje é Angola, vieram como Luanda, só que não necessariamente eram todos Luanda. Podiam ser em Bangala, podiam ser Kassande, podiam ser Luangos, e nesse processo, essas informações são perdidas, são dispersas. Então, a gente tem que pensar que essas identidades que compõem a matriz africana das nossas sociedades brasileiras são muito mais plurais do que até então se pensam. Não é aquilo que a gente estuda realmente na escola. Eu lembro do mapinha que você falou e realmente é muito mais profundo. E como é que a história, como é que as suas linhas de pesquisa, como é que você consegue pesquisar isso? Porque a história vive de registros, né? De realmente de contar como foi. E aí isso prejudica o estudo? Prejudica o estudo, ou melhor, deixa mais raso o estudo. Porque assim, você entender de fato que essas etnias tinham culturas próprias e que tinham significados próprios nos seus rituais, seria um elemento muito valioso para a gente pensar aqui. Infelizmente, a gente não dispõe aqui em Alagoas de muito dessas fontes até o século XVIII. O que a gente tem são pesquisadores que mapeiam, né, que a maioria dos escravos que veio para cá são de origem banto. O que são os bantos? Banto, na verdade, é um ramo étnico-linguístico. Seria um grupo original que migrou para várias áreas da África e povoou principalmente Benguela, o Congo, Moçambique, na parte oriental, e um pouco da África do Sul. Então, o que a gente tem de acesso? Que a maioria desses escravos chegou aqui ainda no século XVI, entrando por Pernambuco, ou por Salvador, certo? E que eram, na leitura desses autores clássicos sobre historiografia alagoana, Angolas, Congos, Benguelas, Moçambiques e Kassanges. Todos eles da África Centro-Ocidental, com exceção de Moçambique, que é costa centro-oriental, não é? Mas nada nos impede de encontrar um escravo da costa ocidental aqui, que fosse um Mina, que fosse um Jeje, que fosse um Nagô, porque o Atlântico em si, né, precisa ser visto como um espaço onde essas etnias todas são reagrupadas, até para uma estratégia de sobrevivência. Eles saem do interior nos libambos, que eram aquelas fileiras, naquele momento eles já passam por um processo de reagrupamento, e no Atlântico a mesma coisa, e nas senzalas é um outro momento, né? E dialetos são criados para a comunicação desses grupos, dialetos, formas de se comunicar, porque eram línguas plurais. Era isso que eu ia perguntar para você. Essas etnias, as línguas realmente eram diferentes e aí elas foram se agregando já na viagem mesmo do Atlântico? Já na viagem mesmo. Tem um pesquisador até, o Robert Slant, que fala muito sobre isso, porque alguns códigos foram importantíssimos para manterem esses grupos, né? Então, o Malungo, que seria um companheiro de viagem, né? Ele começa a criar alternativas de comunicação para sobreviver. Ngoma vem, que era um feitor ou algum possível inimigo. Então, isso é recriado nas senzalas. Então, a gente tem que pensar que essa consciência negra, né? Ela é formada por um misto de consciências étnicas e que a gente tem que valorizar todas. Como a gente não tem acesso a cada uma delas, né, talvez não seja nem o objetivo principal, a gente tem que pensar no que foi esse produto entre essas misturas étnicas todas e como essas misturas todas formam uma sociedade mestiça, como é a nossa. Pois é, e você falando já do Atlântico, a gente vem na cabeça da gente, né? A viagem, realmente a prisão, as embarcações. Isso. E aí, até onde chega o seu estudo, a sua área de pesquisa? Olha, na verdade, eu estudo os avassalamentos dos chefes africanos. Então, assim, a minha pesquisa de doutorado foi sobre como ocorreu o contato entre esses funcionários da coroa portuguesa que chegaram na África Centro-Ocidental e como, né, a historiografia explorava pouco esse momento de contato com os chefes e desmitificar que a África era uma sociedade sem hierarquia política alguma, que a gente imagina a África de um jeito muito pobre,
e que existia sim, existiam chefes, existiam poderes, existia uma corte para atender esses funcionários. Então eles eram avassalados, no caso, normalmente quando derrotados em guerra, e aí esses sobas, que eram esses chefes, passavam a ter um compromisso de fornecer um pagamento para os portugueses em forma de gente, que eram esses escravos que iam para o mercado atlântico. E também há também, não sei se é uma romantização, se pode chamar assim, de que era paz, né? E aí a senhora já me disse que não, que realmente lá também tinha as guerras e os problemas locais. Exatamente. A ideia de uma África harmônica, de uma África sem conflito, não era assim, né? A gente já tinha antes disso a escravidão transsaariana, que era a questão toda da expansão muçulmana no século VII, que também foi responsável por mandar muitos escravos, né, para a Península Arábica, nem chega aos pés do que foi mandado para o Atlântico. Mas também a gente tem uma situação das jihadis, que também é uma coisa que não é novidade, não é dessa África do Norte islamizada, que os infiéis eram passíveis de ser escravos. E a gente tem também a questão da salvação, né? A Igreja Católica chega com a coroa portuguesa, com a coroa hispânica, e leva a ideia de que uma alma, para ser salva, ela precisa ser resgatada. E que uma alma resgatada tem que trabalhar para ter a salvação. Então, aí vem o discurso teológico que justifica essa escravidão. Então, eu estou salvando você. Aí tem Padre Antônio Vieira pregando na Bahia, no século XVII, aos escravos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, onde ele falava que apenas os corpos eram escravos, mas que suas almas seriam sempre livres. Então, era uma forma de mostrar para aquele homem que estava passando todos os percalços do cativeiro que aquilo era um estágio para obter a salvação. Claro que isso não foi suficiente para evitar revoltas, para evitar fugas, para evitar N manifestações de se colocar de forma contrária à lógica do cativeiro, não é? Então, acho que Zumbi é tão exaltado porque foi um emblema, foi uma figura desse movimento contrário à normativa da sociedade escravista, né? Mas existem várias revoltas escravas, né? A gente vai falar em inúmeros episódios, desde os malês na Bahia, que queriam a liberdade religiosa deles, até mesmo a formação de quilombos, e de como esses estudos sobre quilombos estão muito mais avançados do que na década de 70, quando você imaginava um quilombo romântico, um quilombo isolado do mundo, quase idílico. E você vê que esse quilombo tinha contato com as áreas urbanas, você vê que esses escravos ali não eram só negros, tinham populações pobres que buscavam ali uma forma de sobrevivência. Verdade. Professora, a gente está no minuto final desse bloco. Já no próximo bloco a gente vai falar com o professor Giancarlo para completar realmente essa visão local, né? Mas aí eu quero saber, você é uma professora do Rio de Janeiro e lá também houve realmente toda essa história negra, e aí você chega aqui na terra de Zumbi. Qual a grande diferença? Rapidinho para a gente terminar o bloco. Olha, eu vou ser muito sincera, quando vim para cá, eu imaginava uma população negra muito mais presente no cotidiano, né? Eu imaginava isso, talvez porque ela esteja localizada geograficamente em outros bairros, e também a questão da religião africana, que eu ainda vejo muito oculta, né? No Rio de Janeiro, onde as coisas são mais claras. E é uma pena, porque são culturas riquíssimas e, infelizmente, a intolerância religiosa que a gente tem que combater, né, ainda se mostra de forma presente. É isso. Obrigada por sua presença aqui. Até o próximo bloco com o professor Giancarlo de Melo Silva. Até mais.